Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de aperfeiçoamento em Educação Ambiental. Meu nome é Karina Holanda e hoje nós vamos falar sobre o módulo 2, Educação Ambiental à Distância. Nesse módulo nós trataremos de 3 temas. Educação ambiental para as escolas sustentáveis, um olhar sobre a educação ambiental no Brasil e as políticas estruturantes de educação ambiental no Brasil. Primeiro tema, educação ambiental para as escolas sustentáveis. A forma como as sociedades humanas têm feito uso do que está à sua disposição, por exemplo, como a água, os solos, as florestas, os animais e enfim, a vida, você acha que tem sido de forma harmoniosa? Esses grandes acontecimentos como enchentes, inundações, seca, degelos, maior incidência de raios solares, retratam um relacionamento caótico? Você acredita que realmente estamos em crise? E para controlarmos, se é que é possível, ou amenizarmos essa crise, os nossos valores, percepções e práticas, elas precisam ser repensadas. O dilema atual não está em fazer uso da natureza, haja vista que todas as espécies elas precisam viver, se desenvolver e evoluir. A questão central aqui é: devemos transformar o sistema atual ou apenas reformá-lo para que ele continue explorando a natureza, ainda que de forma menos agressiva? E é sobre essa reflexão que apresentamos a palavra sustentabilidade. Como você pode ver na figura que está aqui, nós percebemos que a sustentabilidade está no centro, onde perpassam os temas de crescimento econômico, equilíbrio ambiental, progresso social. Então, a sustentabilidade ela tem que perpassar por esses temas. Só o crescimento não é possível sem um equilíbrio ambiental e sem um progresso social. E o que a escola tem a ver com isso? Falamos há pouco em mudanças de valores, atitudes e comportamentos, sejam eles individuais e coletivos. E para isso se concretizar, o melhor caminho é pela educação, especialmente a educação ambiental. E a escola, local por excelência destinada à aprendizagem, constitui-se a peça-chave para a reorientação de concepção de mundo, onde as bases da cultura, da que nós falamos agora, sustentabilidade, possam ser delineados. Agora, algo importante precisa ser dito. Não basta ficar dentro só da escola. Como você pode ver nessa imagem, crianças fazendo uma limpeza na praia de Almofala, aqui no litoral do Ceará, onde a escola ela transpõe os seus muros e vai fazer uma ação em prol da comunidade. A educação ambiental deve ocorrer tanto nos espaços escolares quanto não escolares. A extensão de ações e projetos ambientais desenvolvidos na escola e para a comunidade do entorno possibilita uma maior interação, socialização do saber e construção da cidadania. Como essa interação é tão importante, eu gostaria de propor uma reflexão. Você saberia dizer qual o tamanho do muro da sua escola? Eu não estou falando só daquele muro de concreto construído, onde você não vê as casas que estão ao seu redor. Às vezes, muitas escolas do meio rural, a gente não tem muros. Mas como é que ela transpõe esses muros? Como é que ela consegue ver a realidade da comunidade que está ao seu entorno? Como é que ela se relaciona com a família dos alunos que compõem essa comunidade escolar? A educação ambiental nas escolas, ela deve ser tratada como um tema transversal, que perpasse sobre todas as áreas. E para que isso ocorra, deverá ser bem discutido e incorporado dentro do projeto político-pedagógico, o famoso PPP. O PPP, de forma bem resumida, é uma espécie de carta de intenções e proposições de compromissos que a escola, como instituição do Estado, faz à comunidade e à sociedade como no todo. Você já participou do PPP da sua escola? Já buscou saber quando que ele é elaborado? Quem participa e como e quem deve participar desse momento? É bastante importante você saber como é que está sendo realizado o PPP na sua escola. Agora, sobre esse assunto, vai ser dado numa outra aula do módulo 4. O segundo tema que a gente vai tratar aqui é um olhar sobre a educação ambiental no Brasil.
No Brasil, os primeiros passos da educação ambiental, seja dentro e fora da escola, se deram a partir da década de 70, década de transformações acerca da relação meio ambiente e desenvolvimento. É o início de uma revisão sobre um desenvolvimento que foi sempre muito focado na economia e que estava comprometendo sua base por meio da degradação da natureza. O Brasil passava por um acelerado processo de urbanização da sociedade industrial e moderna. Ocorreu um verdadeiro inchaço nas cidades, com a questão do êxodo rural, muita gente saindo do campo e vindo para a cidade atrás de condições melhores de vida, e as ocupações desordenadas, haja visto que as cidades não tinham um planejamento adequado para isso. Em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano e Desenvolvimento, realizado na cidade de Estocolmo, na Suécia, teve entre seus resultados a recomendação de que a educação para o meio ambiente ela fosse reconhecida e promovida em todos os países. Então, essa discussão de trazer a questão da educação para o meio ambiente, que ela seja incorporada em todos os países, um outro ganho também foi a proposta de que a educação ambiental ela tem que compreender a complexidade da realidade socioambiental por meio de uma produção de umas ciências que eles chamam de religação, da junção dos diferentes saberes e da multiplicidade das vivências culturais e sociais. Nesse sentido, são consideradas as inter-relações e interdependências entre a sociedade, meio ambiente, a cultura e a natureza. Somente em 1987 se inclui a educação ambiental de modo interdisciplinar em todos os níveis de ensino, através da formulação da resolução do Conselho Nacional de Educação. Esse tema a gente fala um pouquinho mais na frente. Nesse período, é muito importante o papel das organizações não governamentais. Elas tiveram um papel fundamental no Brasil quando aumentaram as iniciativas para aprimorar os instrumentos de gestão ambiental, privilegiando o público escolar e a educação ambiental nas comunidades. Esta mobilização no país influenciou posteriormente a criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, e a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil, regulamentada em 2002. Diante de tantos avanços e políticas formuladas, como é que você está vendo a educação ambiental na sua escola? É somente uma atividade extracurricular? Ou uma disciplina especial, um tema gerador, proposições que são feitas tanto dentro como fora da escola? Um tipo recreação? Fica a dica aí, uma reflexão para você verificar como é que está sendo feita a educação ambiental na sua escola. O terceiro tema, políticas estruturantes de educação ambiental no Brasil, nós vamos falar aqui como o MEC tem atuado no tema educação ambiental nas escolas e os marcos legais no Brasil. Então, como eu falei agora há pouco, o MEC ele prioriza a ação da educação ambiental nas escolas baseada em 4 ações estruturantes: a educação difusa, a presencial, as tecnologias e os coletivos jovens. Sobre a educação difusa, é a realização de conferências infanto-juvenis do meio ambiente nas escolas, promovendo espaços de debate sobre as questões ambientais na escola e no entorno. E você, já participou de alguma delas? E com relação à ação presencial, fortalecimento da educação presencial por meio da educação continuada de professores e gestores educacionais e da qualificação do material didático. Esse curso, por exemplo, ele traz um tema primordial que é o fortalecimento dos professores e gestores na educação. As tecnologias. Uso de novas tecnologias, o que envolve a inclusão digital dos professores e de outras mídias em sala de aula. E os coletivos jovens, fortalecimento dos movimentos de juventude com a criação de coletivos jovens por meio do meio ambiente e formação de comissões do Convidas nas escolas. Você já participou de algum Convidas? É muito interessante buscar informações sobre como participar do grupo de Convidas na sua escola. E os marcos legais? A legislação brasileira, além de medidas visando a sustentação da vida
e dos processos ecológicos, avançou na construção de sociedades sustentáveis e socialmente justas. E aqui não vamos aprofundar no assunto porque não há tempo suficiente, mas é bom trazer algumas leis importantes para o país que veio aos poucos regulamentando a questão da educação ambiental. Por exemplo, a Lei número 6.938 de 1981. Instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Afirma a necessidade de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive na comunidade. A Constituição Federal de 1988, o que ela trouxe? Atribuiu ao Estado o dever de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A Lei 9.394, de 96, onde ela trata das diretrizes e bases da educação ambiental, existem poucas menções à educação ambiental. As referências tratam apenas que os currículos devem abranger o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente no Brasil. Mas realmente a gente já precisava aprofundar mais essa questão. A Lei 9.795, de 1999, onde ela institui agora a Política Nacional de Educação Ambiental. Ela reforça e qualifica o direito de todos à educação ambiental, indicando seus princípios e objetivos. Não bastava criar só uma Política Nacional de Educação Ambiental. Teríamos que avançar. E avançar seria a construção do Plano Nacional de Educação, em 2001. Nele, realmente, a educação ambiental ela é incluída como um tema transversal e observa que ela deve ser implementada no ensino fundamental e médio. E é com a elaboração deste plano que eu trago uma reflexão. Foi por ele, por intermédio dele, que é possível hoje nós estarmos aqui dialogando sobre esse tema de educação ambiental, um tema que já vem há muitos anos sendo discutidos, mas há muitas teorias e falta uma prática, novos valores, novas atitudes, como a gente comentou no início da aula, né? Então eu gostaria assim, de aproveitar esse momento para realmente fazer você refletir. Quais são as suas práticas? Como é que você está respeitando o meio em que você vive? O meio que eu falo seja o meio físico, o meio natural, o próprio nosso amigo, o ser humano também, como é que você está respeitando? Então, vamos olhar para o mundo de uma forma diferente, vamos ver realmente o que é necessário para nós sobrevivermos, como um colega também falou em aula anterior, a nossa pegada ecológica, a gente às vezes está num ritmo muito grande de vida e não para refletir o que de fato é importante naquele momento, o que de fato a gente precisa daquilo para sobreviver, ter mais contato com a natureza, com a vida, que é tão importante. Eu trago agora esse panorama aqui, que trata da educação ambiental, você vê ação, você vê atitude, você vê reflexão, comunidade, escola, né? Então, um leque aí de informações para que você possa realmente refletir sobre esse tema tão atual e que precisa realmente ser colocado para frente. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.